Olá pessoal, eu sou Patrícia Ungarelli e aqui é mais um bate-papo astrológico nesse meu canal do YouTube, onde nos encontramos para falar de astrologia, para falar de temas interessantes, curiosidades, perguntas, né? Quando vocês me mandam as perguntas eu vou respondendo. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, aproveita para assinar o canal, assim você recebe sempre em primeira mão quando eu posto os vídeos. E aproveita para mandar também seu comentário, sua pergunta, né? A astrologia tem no mínimo aí 6.000 anos de história, muita coisa, né? Então é um conjunto de saberes bastante complexo, onde a gente pode trilhar esse caminho de autoconhecimento e nos conhecer um pouquinho mais através dessa linguagem simbólica que é a astrologia. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do planeta Plutão, mas lembrando, pessoal, que no nosso mapa astral a gente tem todos os planetas ali simbolizados, né, naqueles desenhos, nos símbolos dos planetas, mas todo mundo tem no seu mapa astral todos os planetas que estavam posicionados em algum lugar do céu quando a gente nasceu. Então eles estavam ali posicionados. Então todos os planetas vão estar ali distribuídos nessa sua mandala astrológica, que é o seu mapa astral, e através então dessa posição do planeta, que é a posição por signo, por casa, os aspectos que ele tem, ou seja, toda a informação que aquele planeta traz, é a forma com que os astrólogos vão e interpretam essas posições, trazendo os significados de cada planeta, cruzando as informações com o significado das casas, e é dessa forma que é produzida a informação astrológica personalizada, que vem através de uma leitura do mapa astral, né? Então, eu já falei num outro vídeo sobre Saturno, se você quiser conhecer um pouquinho também sobre Saturno, procure aí o vídeo. E hoje eu vou falar um pouco de Plutão, que é um planeta, inclusive, astronomicamente falando, ele foi rebaixado, né? Não é mais um planeta, não é nem mais ensinado nas escolas como um planeta. E para nós astrólogos essa informação não tem realmente importância, porque de qualquer tamanho que Plutão seja, ele foi, né, desclassificado como planeta, é considerado hoje um planeta anão, do ponto de vista das classificações astronômicas e tudo, mas para nós ele está ali em algum lugar do mapa, do seu mapa, e trazendo as características dele. Então, lembrando só um pouquinho na mitologia, Plutão, ou Hades, né, é o senhor do mundo subterrâneo, aquele que vai separar e pesar as almas depois do desencarne, depois da morte, ele que vai decidir para onde vão as almas, se elas vão para o céu, se elas vão ficar ali, onde elas vão. Então, só por essa informação, né, mitológica, a gente já entende um pouquinho o significado de Plutão, pelo menos no nível de profundidade que ele traz, né? Então, Plutão, enquanto informação arquetípica, enquanto imagem, enquanto arquétipo, são as nossas profundezas e a nossa capacidade de se transformar perante os grandes desafios da vida, inclusive aquelas transformações, que eu gosto até de usar bastante esse termo, que são as mortes psíquicas que a gente vai tendo ao longo da vida. Aquelas transformações onde você não vai voltar a ser o que você era, de tão forte o impacto daquela situação, daquela questão, daquela vivência, seja positiva ou seja negativa. Então Plutão, ele traz primeiro essa informação do local, o local onde ele está normalmente, é o local onde a gente tem que realmente encarar e pesar essa emoção, lembrando que Plutão é o regente do signo de Escorpião, trabalha no nível profundo e muito intenso. Nada com Plutão é superficial, sempre com Plutão é alguma coisa que está ali, atrás daquilo que a gente está vendo, e normalmente atrás também daquilo que estava atrás, né? Então Plutão, ele ultrapassa camadas e chega ali no âmago, na essência, na verdade, né? Então eu gosto de usar uma comparação engraçada assim, né? Por exemplo, quando a gente fala de Saturno, a gente fala do osso, né? Como eu falei no outro vídeo. Ele é o nosso esqueleto, ele é uma realidade às vezes que não é muito bonita também, mas é aquilo que vai fazer, a estrutura, é a verdade que está ali. Mas ainda um pouco mais concreto, Saturno é concreto, né? Agora, quando a gente transcende esse lado concreto, né? A gente pode chegar então na visão, por exemplo, espiritual. Então vamos ver um espírito, aí é Netuno. Eu faço outro vídeo falando de Netuno, tá? A gente estaria falando de Netuno, né? Transcendeu, chegou numa camada mais espiritual. E quando a gente transcende essa camada também, onde chegamos, né? Então Plutão traz essa visão
daquilo que está no âmago mesmo, na essência, nas profundezas, e é a verdade nua e crua de tudo. Então ultrapassou todas as etapas e chegou ali, naquele ponto que normalmente é um ponto obscuro, porque não está à mostra, nem está na superfície, muito menos nas camadas da superfície, né? Então, dentro dessa característica de Plutão, as casas onde ele vai se situar no seu mapa, ele vai estar em algum lugar do seu mapa, aquela área é a área que a gente precisa ter esse nível de realidade. É realidade além de Saturno, na verdade, é aquele ponto onde a gente precisa transformar comportamentos, né, compulsivos muitas vezes, aqueles comportamentos que a gente não tem nenhum tipo de consciência e só está ali vivendo pelo instinto. Então Plutão traz esse nível profundo de consciência, desde que a gente encare as emoções. Então, né, lógico que também não é um ponto tão fácil para a gente lidar, porque a gente ou está sempre fugindo, né, de encarar situações emocionais difíceis, ou a gente está em comportamentos compulsivos, instintivos também. Quando a gente está num comportamento desse é mecânico e não existe nível nenhum de consciência. Então Plutão ele traz isso, né? A posição dele é sempre uma posição onde a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Um nível mais até terapêutico, né? Um local onde a gente tem que trabalhar aquela emoção, se a gente quiser, né, realmente trabalhar o lado, se a gente quiser usufruir do lado positivo da energia de Plutão, que é essa capacidade de regenerar, de transformar e de realmente mudar da água para o vinho, que são as polarizações. Lembrando que Plutão, como característica de regência, né, do escorpião, do signo do escorpião, ele é polarizado. Por isso que Plutão traz a energia do radicalismo até, né, do tudo ou nada. Essa característica do escorpião, dessa força, né, que o escorpião tem, muitas vezes fala-se muito, né, do poder destrutivo de escorpião. Da mesma forma que existe o poder destrutivo, existe o poder construtivo. E o poder é neutro. O poder é neutro, né? A forma que se usa é que vai dar a característica boa ou ruim, né? Então Plutão é isso. Ele é o poder pessoal, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim, é a força que transforma, né? Então na casa 1, que é a casa da personalidade, dá realmente uma área onde Plutão expressa de forma assim mais evidente. Às vezes não fica tão confortável nessa casa, porque é uma casa de imagem, uma casa de expressão, e Plutão costuma trabalhar nos bastidores, costuma ficar oculto, né? Costuma ficar escondido, né? Trabalhando sempre por trás, né? Pelos lados também, ou seja, de uma forma subliminar. E na casa 1 fica muito à mostra, muitas vezes desconfortável para a pessoa que tem o Plutão ali, principalmente se for no ascendente. É uma posição de impacto. As pessoas normalmente percebem as pessoas de Plutão na casa 1 ou Plutão no ascendente de uma maneira desconfiada, achando que essa pessoa ou vai dominá-las, ou é uma pessoa que está sempre escondendo alguma coisa. Pode dar essa característica, né? E justamente por quê? Por causa dessa característica de profundidade, de estratégia, de manipulação que esse planeta traz. Uma palavra interessante para Plutão, né, sem olhar muito a questão só emocional, é que Plutão também tem muita estratégia, né? Plutão primeiro pensa naquilo, olha aquele objetivo a longa, né, de distância, planeja passos para chegar ali, manipula situações, né? A própria questão da manipulação, que também é uma palavra que tem que ser desmistificada um pouco, a gente escuta essa palavra e pensa logo em algo ruim, não é? Mas manipular elementos não é uma coisa negativa, né? Na cozinha a gente faz isso o tempo inteiro, manipula ali os elementos para fazer comida. Então essa manipulação é ruim, né? Então, quando se fala em manipulação, é essa capacidade de organizar os elementos à sua volta, transformar essas coisas, misturar isso daí e dar um outro resultado. Essa é uma capacidade plutoniana, uma capacidade de estratégia. Na casa 2 são os valores, então a pessoa tem isso como um valor, né? A estratégia, por exemplo, é uma força, né? Como um valor mesmo, e muitas vezes essa energia é usada para ganhar dinheiro, é usada para buscar os recursos e buscar esse lado financeiro até, né? Pode dar uma tendência a arriscar, uma ousadia maior, né? Mas é nessa área que vai precisar ser transformado os valores ou a relação com o dinheiro. Lembra sempre que a área que está Plutão é a área que a gente precisa encarar uma verdade mais profunda e sair
de comportamentos compulsivos, comportamentos instintivos. Então, provavelmente há uma relação bastante instintiva, bastante compulsiva com relação ao dinheiro ou à forma de ganhar, ou a relação só financeira, e vai precisar transformar isso daí. Na casa 3, que é uma casa de mente, é uma casa de movimento, é uma casa de ideias, principalmente de comunicação, Plutão nessa casa pode dar, às vezes, uma dificuldade, porque é uma casa mais superficial, é uma casa mais articulada, uma casa de negociações, é uma casa, por exemplo, de comércio, né? Do quanto posso dividir em quantas vezes, é aquele lado um pouco mais dinâmico. Plutão dá um nível de profundidade numa área que não é profunda, né? Então pode dar uma dificuldade, às vezes, até de se comunicar, porque tudo fica muito intenso, tudo fica muito profundo, as ideias são muito profundas, se desenvolvem ideias que deveria ser só assim, é isso ou aquilo, e aí se a profundidade fica muito grande, pode haver uma dificuldade. Por um outro lado, dá um foco muito grande e inclusive uma concentração muito grande também, né? Mas provavelmente é nessa área, então, se tem Plutão na 3, que vai precisar transpor isso, vai precisar transformar essa maneira compulsiva de elaborar as ideias, às vezes tornando a coisa tão difícil que fica incomunicável. Plutão pode dar esse nível de complexidade ali e que fica difícil entender no cotidiano, né? Na casa 4 existe profundas transformações que deverão acontecer no ambiente da família, nas emoções, no lado emocional da pessoa, nos recursos dela interiores, na parte psicológica, né? E muitas vezes, como a casa 4 ela traz um teor, uma característica um pouquinho mais kármica, né? Ela sempre fala sobre experiências de vidas passadas ou a própria experiência que a sua família vem trazendo, né? A gente tem uma origem, a gente tem antepassados, a gente tem uma ancestralidade. E essa ancestralidade, né, com Plutão ali, vai trazendo provavelmente comportamentos ali enraizados, né, fixados na questão do poder familiar, na questão da hierarquia talvez, mas mais na questão do domínio, né? Então relações e mais relações pautadas num certo domínio, quem manda, quem obedece, quem manda, quem obedece, e provavelmente, né, tem alguma questão forte para ser transformada nesse nível, porque a pessoa com Plutão na 4 traz esse comportamento. É lógico, né? Onde a gente tem aquele Plutão é onde a gente traz aquele comportamento de alguma forma compulsivo com relação àquele assunto, né? E de uma certa forma precisa trazer luz ali, precisa conscientizar, porque fica uma coisa extremamente instintiva, né? Na casa 5, a gente tem um Plutão numa área, né? Que é uma área de filhos, é uma área de criatividade, é uma área de autoexpressão, né? E nessa casa de autoafirmação também, né? A gente tem uma expressão bastante parecida com a primeira, mas aí uma forma mais de liderança mesmo, né? Um Plutão na 5 traz uma capacidade de uma liderança estratégica, uma liderança mesmo de força, de poder pessoal e uma necessidade de transformar comportamentos de domínio. Provavelmente a pessoa gosta daquela situação de domínio, né? Sobre os outros, principalmente. Plutão tem essa questão, né? É o regente do signo de Escorpião. Existe essa história do se eu domino ou sou dominado. Quer dizer, alguém está sempre dominando, alguém está sempre obedecendo. Nem sempre as relações são assim, né? Mas com Plutão, Então, nessa casa, ele pode trazer essa expressão. A casa 5 é essa casa de autoexpressão. Na casa 6 é uma casa de trabalho, uma casa de cotidiano, uma casa que fala das rotinas. Então, pode haver comportamentos desta forma mais intenso, muita intensidade ou muita profundidade, né, nesse nível de trabalho. Então, igual a casa 3, que é uma casa muito cotidiana, né, muito superficial até, a casa 6 também é uma casa de sistema, de rotina, né, de formas de fazer a coisa, né, e de trabalho também. Então, Plutão nessa área sempre vai exigir que seja transformado esses comportamentos que podem, inclusive, dificultar o trabalho, né? Pode dificultar. No entanto, se a pessoa trabalha numa área onde ela exerce uma liderança, é ótimo, né? Porque lá ela está exercendo um poder plutoniano, um poder, uma estratégia ali de liderança também. Plutão, Escorpião e Leão são dois signos que falam muito de liderança. Só que a liderança escorpiana, ou a liderança que vem
com Plutão, que é a regência, né? Traz muito essa ideia mais estratégica, não é muito frontal, é mais estratégica, está sempre atrás, dando os passos e montando seus planos, criando, né, planos de ação para chegar num objetivo e utilizando muito recurso emocional, porque Plutão lida com o campo das emoções profundas, né? Inclusive a força que a gente tem para se regenerar perante grandes transformações, perante grandes exigências, né, de se transformar. Então essa capacidade, essa força de falar eu vou superar, eu vou conseguir, pode vir desse recurso, que é um recurso interno muito lá dentro mesmo, né? Então é uma motivação oculta que vem lá de dentro e faz a gente falar, não, vou superar, vou reagir e vou em frente. Na casa 7, casa das relações interpessoais, do casamento, das parcerias, ter Plutão ali pode criar bastante dificuldade nos relacionamentos, porque apesar de ser a área onde a pessoa vai mais se transformar ao longo da vida dela, é uma área que as relações são sempre pautadas nessa questão do domínio. Alguém manda, alguém obedece. Alguém manda, alguém domina, alguém está dominado, né? Então existe uma ânsia de dominar, ao mesmo tempo, ora você está ali, você fazendo um papel de eu mando, né? Eu domino, ora você está no outro papel, né? Então precisa soltar isso daí, transformar essa situação. Será que só tem dois lados na história? Ou pode ter alguns outros, né? Um terceiro ponto, que é o ponto do equilíbrio, né? Uma forma triangular, muitas vezes dá menos, causa, né, menos esforço do que a gangorra, né? Que é tentar equilibrar dois pontos. Então a Plutão na casa 7 pode dar essa tendência de radicalismo nas relações, do tudo ou nada, ou tá junto ou não tá, ou também pode ser muito aquela questão, se não está comigo, está contra mim. Isso é bem complicado com Plutão na casa 7, né? Ou seja, quer dizer, quem não está comigo, então está contra mim. Vamos pensar nisso, né? Nem sempre, às vezes simplesmente a pessoa não está comigo, mas não está contra. Não é porque optou em não estar com a gente que vai fazer um movimento contra, para atrapalhar, para trair, para fazer qualquer coisa. E Plutão nessa casa dá um pouco isso. Dá um pouco essa sensação de traição, ou essa questão de que não dá para confiar, ou ninguém confia em ninguém, e fica complicado, né? Na casa 8 é a casa onde naturalmente ele fica muito bem, porque já é a casa do Escorpião. Então é uma casa que ajuda esses processos de transformação, uma posição poderosa para Plutão. Quem tem Plutão na 8 é uma posição que dá um poder, porque dá uma capacidade de se conscientizar mais facilmente dessa força interior de transformar ou de ultrapassar desafios, ultrapassar barreiras. Então, uma capacidade muito forte para fazer isso, e é uma área que lida diretamente com a sexualidade, portanto, é nesse campo, provavelmente, que Plutão vai pedir, né, que seja feito uma avaliação dos comportamentos compulsivos ou dos comportamentos instintivos nessa área. Então, é uma área psíquica muito forte, muito importante para a pessoa ao longo da vida dela, já que a gente está falando de um processo de vida, né? Plutão é muito lento, né? Então também no céu ele demora muito tempo para fazer a volta inteira, a gente vive poucos trânsitos dele ao longo do mapa. Então é um planeta evolucionista, está sempre buscando de alguma forma que a gente evolua passo a passo na jornada da vida. Então na casa 8 é uma casa que ele fica forte, né? Bem forte ali. E traz mais poder, mais força para se transformar. Na casa 9, que é uma casa de estudos, é uma casa de autodesenvolvimento, é uma casa de estudos especializados, conhecimentos. A casa 9 fala também das relações com o estrangeiro, fala dos cursos universitários, todo tipo de situação onde você vai aprender mais e com esses conhecimentos vai te trazer uma noção de expandir, de crescer, de evoluir. Então nessa casa dá bastante força esse planeta nessa casa, porque dá uma profundidade, um nível de pesquisa, inclusive pessoas com Plutão na 9 têm bastante força de pesquisa. Eu já vi muito mapa assim, com pessoas que fazem doutorado, mestrados e que pegam projetos de pesquisa e têm uma capacidade incrível de aprofundar um conhecimento, porque já é a área do conhecimento especializado, com Plutão ali, é uma área que vai fazer uma força, né, que vai fazer a pessoa buscar lá dentro aquele conhecimento e vai dar bastante concentração. Plutão tem a capacidade também de concentrar,
né, de focar no único ponto toda aquela energia dele. E então pode ser uma força no campo dos estudos, no campo do conhecimento. Mas é na área 9 onde vai haver também a necessidade de transformar esses comportamentos também, né, compulsivos, e às vezes pode dar também uma questão de domínio intelectual também, né? Um Plutão na 9 pode se sentir muito vaidoso intelectualmente também, por chegar muito profundamente nas coisas, né? Então ver as coisas de um nível tão profundo que pode se distanciar do conhecimento comum, né? Tá sempre muito ali profundamente no conhecimento, né? Então às vezes pode dar um tipo, né, de vaidade intelectual pelo poder do conhecimento. Como é uma casa também de ensino, é uma casa também de consultoria, uma casa de passagem, de expressão, né? A pessoa pode se expressar de uma maneira também muito poderosa, muito estratégica. Também é uma área que pode dar uma liderança, né, estratégica, com relação principalmente ao conhecimento adquirido. Na casa 10 é a casa da carreira, a casa das metas, a casa dos objetivos, e quem tem um Plutão na 10, de alguma forma almeja esse poder ou almeja ter a capacidade de usufruir dessa capacidade de se transformar. Provavelmente a vida dessa pessoa vai se transformar muito ao longo, né, de toda a jornada. As carreiras, as empresas podem atingir um patamar de sucesso, de repente pode perder tudo, depois pode construir outra, depois pode começar de novo, porque é a área onde Plutão vai exercer essa força de transformar, né? E não pode ser qualquer desafio, né? Plutão nunca trabalha com um meio, não existe meio para Plutão. Então, ou é aquele desafio absurdamente difícil, ou nem é o desafio. Então, numa casa de carreira, numa casa de metas, a meta é o tempo inteiro ter fortes desafios para a pessoa poder se superar. E isso vai se refletir exatamente nessa carreira, ou na empresa, ou no tipo de empresa que a pessoa tem. Agora, almejar esse encontro com o poder é uma característica de Plutão na 10. Então, a melhor forma de lidar com isso é primeiro entendendo o que é o poder, né? Desmistificar essa ideia, por exemplo, da manipulação. Por quê? Porque é o que provavelmente a pessoa encontra no caminho dela o tempo inteiro, né? Pessoas querendo dominá-la, ela tentando então dominar situações, e a gente precisa fazer as pazes com isso, na realidade, né? Plutão está ali mostrando esses dois polos, né? Porque ele está mostrando essa força que a gente tem de transformar, e a transformação só acontece quando existe foco. Senão não existe transformação, existe mudanças. A gente vai lá, corta o cabelo e ponto. Isso é uma mudança, né? Agora, arrancar o cabelo inteiro é outra história, né? É uma transformação. Quando a gente arranca uma planta com a raiz e tudo, é uma transformação. Então, quando a gente fala nesse nível de Plutão, é um nível de transformação muito mais profundo, tá? Plutão na casa 11 é a área de amigos, é a área de projetos a longo prazo, né? E Plutão nessa área dá uma certa liderança também. Então Plutão ali dá uma liderança estratégica de grupo. A pessoa tem bastante força com o social, com os grupos. Pode inclusive expressar essa força plutoniana em grupos realmente, seja de trabalho, seja de amigos, seja de grupos religiosos, grupos sociais, familiares. Mas no grupo é onde a pessoa expressa melhor a característica de Plutão e vai dar uma necessidade de transformar essas relações sociais, transformar essas relações com amigos, e é provavelmente também nessa área que a pessoa vai ter que lidar com aquele lado instintivo e transformar esse lado instintivo ao longo da vida, né? Aquele ponto é o ponto de transformação. E na casa 12 é uma casa... Aliás, a casa 12, né, não é só para Plutão, para Saturno, para qualquer planeta. A casa 12 não é muito fácil, né, porque é uma casa de desmaterialização, é uma casa de propósitos existenciais. Ela vai além do nosso cotidiano, ela vai além dos nossos valores, daquilo que a gente está buscando na vida. Ela vai muito além disso, né? Então, a gente fala que podemos falar que ela é uma casa de propósitos nesse sentido, porque ela faz a gente questionar a existência. E chega uma hora na vida da gente que
essa existência tem que ser questionada. Senão não existe evolução realmente. A gente precisa uma hora perguntar para que a gente faz as coisas, né? O que é que está te motivando? A gente, eu tenho que acordar, levantar, me sobreviver, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filho, ótimo, todo mundo tem. Mas aquilo que faz você realmente fazer tudo isso é o que normalmente está lá dentro e não está tão à mostra. Essa é a casa 12. Por isso que às vezes ela é interpretada como uma casa de sofrimento. Não é muito fácil a expressão do planeta ali dentro. Mas Plutão nessa casa, Plutão já é um planeta oculto, já é um planeta que fala de profundezas. Nessa casa ele só deixa tudo muito mais profundo, né? E provavelmente existe aspectos psíquicos que a pessoa precisa transformar, principalmente essa tendência à manipulação, que pode ser um comportamento extremamente inconsciente na pessoa, extremamente inconsciente, no entanto está ali, e na hora de expressar a vida dela cotidiana, está ali aquele comportamento, só que ela não tem noção daquilo e vai precisar mergulhar um pouco, né, dentro de si. Provavelmente pessoas com Plutão na 12, uma hora na vida vão precisar trilhar um caminho de autoconhecimento, assim como Plutão na 4 também, para poder entender, porque as perguntas são muitas e as respostas são quase nenhuma, e vai dando uma angústia e a pessoa pode criar até umas pequenas obsessões, né? Plutão, ele traz também essa questão de a gente ficar tão compulsivo que a gente fica obcecado por aquilo, que a gente só pensa naquilo, só quer aquilo e não consegue compreender num nível racional, né? Como se fosse uma necessidade, por isso que a gente fala tanto da compulsão, uma necessidade que precisa ser colocado um pouco de luz, né? De consciência, consciência traz a luz, a gente se conscientizar daquilo que Plutão pede na casa 12. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo falando de Plutão um pouquinho, né, por cima, lógico, né? A gente sempre tem que lembrar que Plutão está num signo, está numa casa, tem aspectos, rege outras áreas da sua vida, então tem mais informações, óbvio. E vamos lembrar que Plutão transita pelo signo de Capricórnio desde 2008. Desde meados ali de 2008, ele vem transitando por Capricórnio, ele está em Capricórnio agora, e portanto Capricórnio é uma casa do seu mapa. E ele está ali, hoje, ali, né? Hoje, quando a gente fala, é nesse processo que vai até 2020, mais ou menos, Plutão andando por todos os 30 graus de Capricórnio. Portanto, muitos capricornianos viveram ou estão vivendo, desde 2008, grandes transformações, porque Plutão vem pegando o Sol de todos esses capricornianos, né? Seja do primeiro decanato, do segundo e logo aí do terceiro decanato, porque ele está transitando pela faixa zodiacal dos 30 graus de Capricórnio. Então é essa área, principalmente os capricornianos, todo mundo está vivendo, mas Capricórnios são pessoas que têm o Sol ali. Então é Plutão em cima desse Sol, exigindo praticamente uma transformação de raiz. Como Capricórnio já é um signo com muita materialidade, com muita rigidez muitas vezes, então é uma força muito grande, tentando quebrar essas estruturas, tentando transformar essas estruturas que estão rígidas ou que estão obsoletas ou que não servem mais e precisa de transformação. Isso acontece em nível pessoal, que é o nosso mapa, isso acontece em nível planetário, que é o que as pessoas estão vivendo no planeta inteiro. Todas as estruturas extremamente rígidas que estavam ali, arcaicas, né, enrijecidas no poder, por exemplo, as estruturas de poder social, econômica, política, enrijecida, as ditaduras aí que a gente tem pelo mundo, lugares onde as pessoas não tinham nenhum tipo de flexibilidade ou liberdade, tá complicado, não é? Então, de 2008 para cá, a gente vem vivenciando nesse nível planetário uma quebra disso, né? Uma necessidade profunda de transformação. E os comportamentos compulsivos estão vindo todos para fora. É como abrir uma caixinha ali de Pandora com todos os demônios que estão lá dentro da gente, precisando ser transformado, porque ele fica atuando no nível inconsciente. E a gente fica jogando ali no nível inconsciente, que é quase jogar debaixo do tapete uma sujeira, só que o nosso consciente realmente pode ser enganado. Eu joguei debaixo do tapete e esqueci. Então, o consciente até poderia, mas o inconsciente não. O inconsciente sabe muito bem que ali debaixo do tapete tem uma coisa. Então, fica ocupando um espaço.
E essa estrutura de Plutão em Capricórnio, ele está fazendo exatamente isso. Ele está pondo abaixo todas as estruturas enrijecidas, principalmente aquelas de poder. Eu sou assim porque eu penso assim, porque eu sou dessa forma e não mudo, né? Ou senão as estruturas em termos de cidade, de país, não, é assim, as regras são essas, as leis são essas e acabou. E o mundo está pedindo mudança, reforma e transformação, portanto não tem como ter esse comportamento. Não é? Esse comportamento, agora eu sou desse jeito, não mudo. Como não muda? Não é? Diante de situações de urgência, de emergência, todo mundo tem que mudar. Então é o que está acontecendo no mundo, astrologicamente um pouco isso. Depois tem outros planetas fazendo outras coisas, mas em termos plutonianos é um pouco isso, tá? É uma necessidade, primeiro, né, de se conscientizar dessas estruturas obsoletas, arcaicas, tradicionais, que não servem mais nem para a nossa vida e nem para a vida do planeta. Mediante, então, essa consciência, que é você mergulhar dentro de você, descobrir, olhar aquilo, a gente, então, como está em Capricórnio, Capricórnio é um signo de execução, pede-se uma execução imediata daquela mudança. Então, não dá para prorrogar as coisas, por isso que tudo é tão urgente, tudo tão imediato, certo? Bom, então, esse foi mais um vídeo falando dessa vez de Plutão nas casas, né? Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua sugestão para os próximos vídeos dessa série Bate-Papo Astrológico e aproveita, assina o canal se você está vendo pela primeira vez, assina para você receber em primeira mão todos e até o próximo vídeo.